Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, assim. E aqui eu quero dizer para vocês que aqui eu vou estar colocando as minhas reflexões, né? Não tem certo, não tem errado. Eu só quero dividir e aprender com vocês, né? Um olhar para esse bem e mal sofrer. Embora entendendo que o bem e o mal sofrer tem uma passagem, e a grande parte dessa palestra ela foi pautada nessa passagem, em um livro que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma parte que fala, dentro das bem-aventuranças, tem uma parte que fala do bem e o mal sofrer. Então vale muito a pena a gente ler, porque acho que vai dar para a gente, assim, vai elucidar algumas coisas que eu considero importantes e que me fez, assim, refletir sobre muitas coisas importantes que a gente pode fazer diferente, né? E além disso, a gente também tem o livro, ele está aqui, acho que é Caminho, não vou lembrar o título, na hora que entrar o título eu falo para vocês, mas fala Por que Sofres, de Emmanuel, e foi Caminho, Verdade e Vida, pronto. E aí esse livro também me trouxe uma série de reflexões que eu quero compartilhar com vocês, compartilhar reflexões. Aí mais um monte de gente também que me fez refletir, eu trouxe aqui também, a gente vai fazer uma salada bem boa, tá? Para a gente falar do bem e o mal sofrer, eu acho que é interessante primeiro a gente dar uma passada muito que rápida no mal, né? Que conceito de mal é esse? O que é esse mal, né? E aí vem essa frase, né? Por que Deus criou o mal se ele é soberanamente bom e justo? Não é uma malvadeza Deus criar o mal, né? Se ele é soberanamente bom e justo, não fica muito distorcido? Pelo menos para mim, ficava muito difícil entender se ele é tão bom porque existe tantas coisas que não são legais. Invariável. Incontáveis coisas, né? E aí eu falei assim, bom, então por que ele criou esse mal? E aí eu fui começar a entender um pouco mais sobre isso. E essa doutrina nos ajuda muito a entender essa visão que nós temos de Deus, que é uma visão construída, né, de muito lá atrás. E uma das coisas que faz a gente ter essa visão que Deus, de fato, criou o mal, é muito dessa forma que a gente vê, que a gente pensa. Em função da nossa visão dicotômica, ou seja, sempre tem que ter dois lados, né? O alegre e o triste, o preto e o branco, né? O bom e o ruim. Tem que ter. E ainda tem aquela visão maniqueísta de dividir as coisas, que tendemos a achar que o bem e o mal são criações divinas. Então, assim, nós fomos orientados, né, nessa escola religiosa de lá atrás, né? De que existia o Deus da luz e o reino da luz e o reino das trevas, né? Das sombras, que existe o Deus e o diabo, e a gente veio construindo essa imagem, esse conceito. Mas aí, estudando um pouquinho aqui, entendendo um pouquinho mais quem é esse Deus, e aí eu trago só uma citação que para mim é muito bacana, que é de Santo Agostinho, que nos ensina que Deus criou o bem e o mal é a ausência do bem. Mas o que é a ausência do bem? Se eu apagar essa luz, então o contrário da luz é a escuridão. A escuridão, o que é a escuridão? É a ausência da luz, né? Então, quando está um ambiente totalmente escuro, eu acendo um fósforo, o ambiente inteiro se ilumina, né? Então, aí a gente começa a entender. Esse é o principal ponto que eu acho que a gente já tem. Para a gente entender o bem e o mal sofrer, a gente precisa começar a entender um pouquinho essa desconstrução do mal. Acho que é o primeiro ponto, é a gente olhar a forma de como a gente constrói esse mal, né?
E aí, tem uma fala do Décio, e se vocês puderem, veja essa palestra que ele traz falando do bem e do mal sofrer. E ele fala uma série de coisas. E uma delas que eu achei super bacanuda, que ele diz assim: o bem é matéria-prima divina que nos proporciona um conhecimento sobre as leis divinas no exercício de aprender a amar. Olha que lindo isso. É matéria-prima divina. Então, assim, é aquilo que você tem, são os insumos que você tem, o bem. Quando você trabalha no bem, quando você exercita o bem, você está atendendo, você está querendo, você está buscando se aproximar deste conhecimento, o amor. O que é o mal? É a ignorância deste reconhecimento. Ou seja, se eu não consigo entender isso como insumo, se eu não consigo identificar que as experiências que eu passo, né, e que eu dou a conotação para elas de mal, que ela não tem essa matéria-prima divina, aí eu estou dizendo que é o mal. Se Deus é soberanamente bom e justo, tudo que Ele nos proporciona é bom ou é ruim? É bom. O que a gente só precisa é alcançar esse entendimento. E o alcance desse entendimento se dá pelas experiências e o quanto que eu quero estar pronto para elas. E eu achei isso muito legal. Falei assim, uau! Né? O quanto que a gente, de fato, hoje olha para as nossas experiências, o quanto que a gente encara as nossas experiências até como experiências, não é mesmo? Muitas vezes a gente não encara como experiências, eu posso dizer por mim. Muitas vezes tem um sentimento assim, gente, de novo, por que isso comigo? Para que eu preciso passar por essa situação? Porque talvez você não tenha aproveitado a matéria-prima divina o suficiente para gerar o conhecimento que você precisa. E eu já falei em algumas palestras que conhecimento é algo que é uma escalada que você percorre, não é mesmo? Então, assim, vou escovar os dentes. Hoje eu faço isso ao natural. Se eu não escovar os dentes, se eu sair de casa e não escovar os dentes, se isso um dia acontecer, parece que falta alguma coisa na gente, né? Agora, fala isso para o seu filho de 5 anos de idade. Pelo amor de Deus. E tomar banho, então? Gente, não, tomar banho em casa já virou, assim, meta. Entendeu? Se ela tomar banho 2 dias, já bateu a meta. Porque, minha filha, a situação é difícil. Então, assim, não é? Quem tem filho nessa faixa etária, né? Eu acho que é dos 9 até os 28. Mentira, tô brincando. Então, assim, a gente tem aí uma função, primeiro assim, você vai treinando. A criança, quando é bebezinha, olha, tem que ensinar, ela morde seu dedo lá, porque ela não sabe fazer isso direito. Aí depois você vai fazer para ela, aí ela vai fazer tudo torto, tudo errado, não vai fazer direito, e depois você vai ter que criar nela o hábito, não é legal? Você tem que criar o hábito. E às vezes, assim, ela foge de você, ela sai correndo porque ela não quer fazer, ela esquece, ela faz de manhã, mas ela esquece à noite. E à medida que você vai persistindo, buscando, gerando para ela conscientização. Vamos, dentista, olha a cara, e por quê? Porque você não escovou os dentes, comeu muito açúcar. E aí isso vai construindo um conhecimento, né? Eu estou pegando um exemplo muito simples, muito pueril. Pueril como nós somos, se a gente faz esse depara para as leis divinas, para as leis morais. Esses somos nós. Aprender a ter paciência. Deus, por favor, me dê paciência, porque eu não aguento mais ser humano que está aqui do meu lado. Aí o que Deus faz? Coloca 2 seres humanos iguais, né? Para que você aprenda a paciência. E aí você vocifera, você briga, você fala, porque não é isso que eu quero, não é isso. E à medida que você vai, às vezes eu me sinto igual cachorrinho novo, que sai a primeira vez na rua com a coleira.
Não é impossível de controlar ele? Porque ele vai, ele se desmaia, não sei o quê. E assim, e às vezes somos nós, né? Na ânsia de não querer ter aquele ensinamento. E que é o depara daquela criança escovando os dentes. E à medida que Deus, na sua soberana bondade e justiça, vai dando para a gente novas experiências, a gente consegue ir acomodando algumas coisas. Então, isso que o Décio traz fez muito sentido para mim, né? Matéria-prima divina que nos proporciona conhecimento sobre as leis divinas. Para quê? Para a gente saber amar. Acho que para mim, as leis, todas as leis, né, que nós temos aí, qual é o objetivo final? Tudo isso serve como ferramenta para a gente aprender a amar lá no final. E quando a gente tem dificuldade de olhar para isso e de aprender com esses insumos, porque há em nós aqui uma ignorância que precisa ser cuidada, que precisa ser desenvolvida, que precisa colocar luz sobre ela. E como que isso acontece, né? E como que a gente entende as leis divinas? A gente pode estudar, a gente pode fazer mestrado, doutorado, vamos ser PhD, mas se não tiver prática, a gente não consegue medir o quanto que aquilo se instalou na gente. Então a gente pode aprender a teoria de escovar os dentes, mas a gente só vai saber se a gente sabe escovar os dentes a partir do momento que a gente praticar, né? Então, esse é o nosso exercício. Fazendo mais uma vez, esse depara é praticando. E como que a gente pratica? A gente pratica por meio das experiências. Que a gente pode chamar de experiência, a gente pode chamar de prova, a gente pode dar a conotação que a gente quiser. Mas o fato é, agora que você está aqui, as leis estão aonde? Na nossa consciência. E eu preciso saber o quanto que eu preciso trabalhar para que esta consciência pode vir à tona. Ela pode, na verdade, deixar vir. Ela tem que estar presente no meu dia a dia. E aqui tem no livro Fonte Viva, um capítulo chamado Em Nossa Marcha, que eu achei muito legal, que ele trouxe assim: cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem testemunho individual no caminho da vida. Então, assim, não basta só ter as experiências. As experiências, elas são individualizadas. Assim, o que o outro vai ter lá na sua cartilha da vida, e que ora cruza com a sua e ora não cruza, ela é individual. E muitas vezes a gente quer até viver a experiência do outro, né? Melhor ainda, claro que aqui nessa sala ninguém faz, mas dá palpite na experiência dos outros. Aqui ninguém faz isso. Não, você não vai fazer porque eu já fiz. Eu sei que não vai dar certo. Ou eu deixei de fazer justamente porque eu sabia que ia dar errado. Então, assim, às vezes a gente acaba pegando, nem bem fazendo a nossa, né? A nossa cartilha, a nossa lição, e a gente acaba já palpitando na lição do alheio. Mas tudo bem, faz parte. A gente está aprendendo, a gente está seguindo, a gente está vivendo. Mas aqui ele traz um ponto que ele fala assim: prova necessária. Então, nós estamos aqui para passar por essas experiências, passar por essas provas. Por que que precisamos de provas? Porque ainda é desta maneira que nós aprendemos. Ainda é dessa forma que a gente consegue conquistar, angariar conhecimento. Para quem? Para Sandra? Para essa Sandra que está aqui? Possivelmente não. Mas para o espírito que hoje está em Sandra, certamente que sim. E acho que uma das coisas que eu entendi nesse estudo que eu fiz é que uma das coisas fundamentais que a gente tem todas as vezes que a gente passa por experiências, não é a experiência da encarnação, desta encarnação, deste personagem. A experiência é para o espírito.
E quando a gente coloca essa experiência para o espírito, eu acho que tudo ou pode diminuir ou tudo pode agigantar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente sofre tanto por uma coisa, mas se a gente pensar que nós somos imortais e que isso é passageiro, ele se dilui. E o inverso também é verdadeiro. Então, quando a gente olha para a nossa imortalidade, fica mais fácil, não vou colocar nem a palavra fácil, fica possível a gente conseguir entender algumas circunstâncias. Mas é um exercício? Claro que é. Um exercício diário que a gente tem que fazer. Tem esforço? Pra chuchu. Origem das experiências geram sofrimentos? A origem delas é gerar sofrimento? Eu não acho que a experiência, eu pensava que era. Mas, estudando um pouquinho, eu entendi que não. As experiências, ela tem o fato de só ser uma experiência. Agora, a intensidade com que eu pego essa experiência é que vai gerar esse sofrimento. E aqui, em O Livro dos Espíritos, na questão 933, eu achei muito legal que ele fala o seguinte, assim, se as experiências, elas têm o caráter de gerar o ensinamento, não necessariamente o sofrimento, né? E por que a gente sofre? Por que a gente sofre? E o sofrimento, ele é legítimo, ele é verdadeiro, né? Muitas vezes na nossa vida a gente se vê numa condição assim, eu não sei se eu vou conseguir sair disso, eu não sei nem se eu vou conseguir acordar amanhã, eu não sei se eu vou conseguir levantar dessa cama, eu não sei quando isso vai passar. Chega a ser até dor física, dependendo do sofrimento que se tem. Tamanha é a dor moral, emocional, que ela se torna física em nós, né? Então, assim, dentro desse contexto, por que a gente tem que chegar neste nível? E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, assim como muitas vezes é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Então, aqui já vem a primeira coisa, né? Sofrimentos materiais já é a nossa continha. Olha só que beleza, né? Então, assim, eu tenho um karma porque eu sou pobre. Não, você tem uma experiência e dentro dessa experiência tem um aprendizado e que a pobreza é um recurso, né? E os espíritos nos respondem, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes impedem da vontade, independe da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, aí o que a gente percebe? O que eu, pelo menos, identifiquei? Que tudo está aqui. Tudo está nas nossas mãos. O painel está aqui. Quem aciona esses botões somos nós. Às vezes, por ignorar algumas coisas, acionamos o botão errado. E aí o que acontece? Vem aquela prova indesejável. Vem aquela experiência que eu não gostaria de passar. Mas talvez seja aquela experiência que vai te dar a musculatura necessária para que aquele botão não seja acionado novamente. Ou que seja compreendido que aquele botão nem precisa fazer parte do seu painel, né? A Viviane Mosé, eu gosto muito dela, da forma de pensamento, como ela traz as suas reflexões. E uma das coisas que eu achei muito interessante que ela trouxe, que ela falou o seguinte, uma das razões do sofrimento, a dor, é o rompimento da alma. Então, o sofrimento, ele tem a dor, tá? Eu vou tirar um pouquinho esse sofrimento, eu vou colocar dor. É o rompimento da alma, para ela se transformar maior. E quando ela se torna maior, ela cabe, ela comporta mais no mundo. Eu achei isso muito bacana. E acho que
quando a gente entende a função daquela experiência, tudo que era sofrimento se dilui. E muitas vezes a gente está numa situação que a gente não sabe como resolver, com vários problemas, com um contexto complicado ali ao nosso redor, mas só que por algum motivo você encontra dentro de você uma forma de lidar com aquilo diferente. E a partir do momento que você toma essa decisão, parece que tudo muda ao seu redor, né? Tem até aquela historinha daquela pessoa que chegou pro curandeiro e disse: olha, eu quero matar minha sogra. Quero matar minha sogra porque ela é terrível. Eu não aguento mais nem olhar para a cara desse ser humano. E eu tenho que conviver porque ela é a mãe do meu marido e ela ainda está morando na minha casa. Não tem outro jeito. Eu preciso matar, mas de uma forma que ninguém perceba que fui eu que matei. Olha que bonito. Aí ele falou assim: então eu tenho uma solução para você. Eu vou te dar isso daqui. Você agora não deixa ela cozinhar. Quem cozinha é só você. E todas as vezes que você for fazer a comida, você pinga 2 gotinhas. E aos poucos você vai vendo que ela vai se definhando até que ela vai morrer. Nossa, que maravilhoso. Ainda vai achar que eu sou boazinha, que eu estou servindo comida para ela. Em falar nisso, outro ponto. Para que ninguém desconfie que foi feita alguma coisa com ela, sugestão: começa a tratar ela bem, para ela achar que você é amiga dela. Nossa, perfeito, vou fazer isso. E aí ela foi para casa com as gotinhas. Primeiro dia já estava assim, com o olhar maquiavélico. Meu Deus, eu quero colocar 5 gotinhas hoje, para ver se vai mais rápido. E ela colocou, aí ela pegou e falou assim: peraí, então deixa eu levar para ela da cama a comida. Olhou, vim trazer uma sopinha que eu fiz, espero que a senhora goste. Que bacana, tá bom, obrigada. Mas tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá aqui, pode comer. Ela tomou. Aí, passada uma semana: quer um copinho de água? Eu trago pra você. Não, pode deixar que eu pego. Não, faço questão de trazer. Tá bom. Aí, no outro dia, essa senhorinha falou assim: eu fiz uma comida pra você. O que tem nessa comida? Não tem nada, só gentileza. E assim elas foram, né? Quer um chazinho da tarde? Colocar mais 2 gotinhas. Assim a gente vai conversando, né? Tá bom, então vamos tomar chazinho. E ela colocava as gotinhas. E elas foram conversando, né? Conversando, se conhecendo, se entendendo. Aí, passado, sei lá, alguns meses, ela volta desesperada pro curandeiro. Eu preciso de uma ajuda sua. O que aconteceu? Eu não quero mais matar minha sogra. Eu soube, através dessas gotinhas aí, que é uma pessoa muito bacana, que tem dores, que sofre como eu, que também tem equívocos como eu. E eu aprendi por meio dessas gotinhas que ela é uma pessoa incrível. E eu sinto que ela também tem o mesmo sentimento por mim. Mas agora eu tô ferrado, porque eu vou matar a véia, o que eu vou fazer? Né? Ele falou assim: então, as gotinhas que eu tava dando pra você, minha amiga, era vitamina, pra ficar mais fortezinha. Então, assim, não é? E eu acho que é exatamente isso que a vida nos proporciona quando a gente se vê numa situação aonde a gente só vê o mal. Talvez aí são as experiências que nós precisamos ter. Talvez é Deus dando as gotinhas que a gente precisa, né? Esse aqui a gente já falamos. Bem-aventurados os aflitos, deveis considerarmos feliz por sofredes, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida. Eu vou fazer um ajuste de fala aqui. Não acredito que seja o pagamento da dívida, e sim os ajustes, são as reparações que a gente precisa fazer. A gente não paga uma dívida se a gente não se vê como devedor, né? Então, todas as vezes em que eu cometi aquele equívoco, porque eu tinha certeza que aquilo era o certo. Então, ali estava o meu lado da ignorância. Então, essa ignorância precisa ser desenvolvida. E uma das formas de desenvolvimento dela é a reparação.
que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Então aí já vem um aviso para o gaiteiro. Paciência é um dos elementos chaves para que a gente possa olhar e nos diferenciar do bem ou mal sofrer. Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. E isso me fez pensar que muitas vezes eu me via falando assim, nessa encarnação eu não vou dar conta disso, vou deixar para a próxima. E aí, estudando, por isso que é muito legal a gente estudar, é que existe uma engenharia tão grande, mas tão grande, para poder encontrar todo mundo de novo para fazer essa reparação. E que uma vez que você despreza ou você deixa de lado essa oportunidade, você está adiando uma possibilidade que está aqui, do seu ladinho, né? Então, assim, às vezes, sabe quando a gente fica anos, eu tive uma situação assim com a minha mãe, fazer 70 anos, gente, 70 anos. E eu fiquei o ano inteiro pensando como é que eu ia fazer a festa. E a gente vibrando, ia convidar um monte de gente, parente que ia vir de fora, que mais não sei o quê, de que a gente vai comprar e comida, o que ela gosta, o que ela não gosta, parará, enfim, parará, vamos fazer, parará, vamos marcar festa, e tudo um auge maravilhoso. Uma semana antes da festa de 70 anos, eu e minha mãe brigamos. 80 pessoas convidadas. Tivemos que desmarcar tudo porque a velhinha não queria fazer mais aniversário dela. Esse foi um aprendizado da minha vida. Tá chegando o aniversário dela agora. Eu tô um anjinho. Mãe, o que você quer, nenê? Tá? Quer pintar unha? Vamos fazer unha. O que mais você quer? Né? E essas são as oportunidades que a gente perde por uma bobeira, por um detalhe. Amir Klink, nas viagens dele pelo mundo, eu lembro que ele contou essa história e isso me impactou tanto. Ele estava viajando e em um determinado lugar que ia ter um encontro do sol com a lua que posicionava e o gelo tinha uma coloração diferente, ia acontecer naquele momento. Aí o que ele fez? Eu vou só descer e pegar a máquina fotográfica e volto. Só que o tempo era curto demais. Quando ele voltou, o fenômeno já tinha acontecido. Sabe quando vai acontecer de novo? Daqui a 50 anos. Não sei nem se o pessoal vai estar vivo. Então, assim, quantas oportunidades que às vezes está aqui na nossa cara. Não sei se eu quero fazer agora. Para você reconstruir tudo isso leva tempo. Então é importante a gente olhar para isso com importância, eu vou dizer assim, com importância. Tem pessoas que criam suas próprias tempestades e depois ficam tristes porque chove. E é bem isso mesmo, isso somos nós, né? E aqui, nós mesmos damos causa, motivos a muitas das nossas aflições, apenas com escolhas equivocadas nesta encarnação. Aqui mesmo. Nós temos, claro, contraímos uma série de reparos que vivemos vidas após vidas. Mas aqui também a gente tem uma série de oportunidades de escolher diferente, para não colocar mais pedrinha nesse saquinho, e às vezes a gente perde essa oportunidade. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Ou seja, não existe a felicidade plena aqui, né? Aqui é um lugar de provas e expiação. Nós temos as experiências para poder passar. Aqui é uma escola. Você já viu alguma escola que é férias? Eu não conheço nenhuma.
né? Você pode ter metodologias diferentes para que aquele conteúdo possa ser passado, possa ser aproveitado da melhor maneira possível. Mas, invariavelmente, vão ter as experiências, vão ter os projetos, vão ter as avaliações para o quê? Para poder medir o quanto que você conseguiu reter aquele aprendizado. E aí, uma pergunta. Você sabe a diferença de dor e sofrimento? Quem é compulsório, a dor ou o sofrimento? Compulsório, vai passar invariavelmente, sem choro nem vela. É a dor ou o sofrimento? Ah, bonitinho. Ah, eu gosto assim. Isso mesmo, assim que eu gosto. E o sofrimento é voluntário. Sofrimento é uma decisão. Olha isso. Assim como amar é uma decisão, sofrer também é. Sandra, você está ficando louca. Não. A prova pode ser uma prova árida, difícil, onerosa. Mas você decide se ela vai ter o bem sofrer ou o mal sofrer. Então, esse é o ponto. Acho que esse é o pulo do gato. E como a maioria de nós sofremos ou passamos por essa experiência, aqui eles colocam o sofrimento, mas vamos considerar esse sofrimento a dor, né? Porque existem algumas provas que elas têm uma passagem mais rápida e tem outras que levam mais tempo. Então, este processo, ele é um processo de médio a longo prazo, tá certo? Então, por exemplo, se você adquire uma doença, e uma doença que tem um tratamento muito extenso, você tem momentos muito desafiadores, você tem muitas limitações. Então, essa prova ela é mais estendida. E por ela ser mais estendida, você pode optar em fazer disso bem ou mal sofrer. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos padecem como cristãos, glorificando a Deus. Meu Deus, não basta sofrer, ainda tem que agradecer, tem que achar que é bonito. Deus, obrigada por esse desemprego que eu estou vivendo agora. Não é bem isso, né? Então, assim, a ideia é a gente entender, a partir do momento que eu estou neste processo, nessa experiência, que ela é mais árida, ela é mais aguda para nós, como que é? Que modo que então tem que ser de padecer? E aí eu fiz aqui um depara, né? O que é um modo cristão de padecer, ou seja, de viver, de sentir esse aprendizado, de gerar um desenvolvimento das minhas habilidades naquela circunstância que está sendo apresentada. Eu tenho duas maneiras de fazer isso, como cristão e como homem, que nós somos. A caminho, em busca a. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que não tem certo e errado. Tem uns que estão aprendendo mais rapidamente e outros vão precisar de mais experiências para poder adquirir esse conhecimento. Então, aqui como é que fica? A postura perante a esse processo da experiência. O cristão tem uma postura de aprendiz. Eu quero aprender com isso. Então, assim, muitas vezes, assim, Deus me livra dessa situação. Deus me ajuda a aprender o que eu tenho que aprender aqui. Me ajuda a enxergar o que eu tenho que aprender nessa situação. Eu não quero me livrar dessa experiência. Mas eu quero entender o que eu preciso aprender com ela. E muitas vezes a gente tem dificuldades. Mas o homem, qual é a postura? De rebeldia ou de vítima. Por que isso está acontecendo comigo? Isso é muito injusto. Ah, Deus quis assim. Se eu estou passando por essa desgraça, porque Deus acha que eu mereço. E aí voltamos lá na frente daquela ideia que a gente constrói, que Deus é o punitivo, que Deus é aquele que castiga, que está tão distante desse Deus que é soberanamente bom e justo. Que atitude que a gente tem que ter perante a um processo de prova que gera a dor e que aqui está sendo classificado como sofrimento? Para o cristão, é uma atitude de resignação. Resignar-se. Arrisco dizer que precisa ter até resiliência.
é suportar tudo aquilo. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo conosco, mas a gente tem que exercitar essa resignação. Ela só é possível de ser exercitada se a gente confiar que há alguém maior do que eu aqui dentro desse contexto. E uma outra coisa importante, a gente entender que somos impotentes. Muitas vezes, e às vezes o que nos causa muito sofrimento, é a gente achar que nós temos a capa da Mulher Maravilha. Achar que nós somos mini-Deus. Que aquela situação só eu sei resolver. Que se eu estivesse lá naquele dia, aquilo não teria acontecido. A pessoa não teria ido, ou não teria ficado. E aí a gente precisa desconstruir muito essa ideia de que nós somos infalíveis, porque nós somos falíveis. Nós não temos a condição de dar conta de tudo, né? E quando a gente entra em contato com isso, com essa incapacidade, né, de lidar com tantas coisas, a gente consegue se calar e entender que há alguém acima de nós. Enquanto o cristão tem essa postura de resignação, o homem tem essa postura de indignação. Isso é um absurdo. Isso jamais poderia ter acontecido comigo ou com a minha família. Por que eu tenho que passar por essa situação? Não, se revolta contra Deus, se revolta contra as pessoas, se revolta com uma série de coisas. Crenças. A crença do cristão, quando ele passa por esse processo, ele entende que ali é algo para o transformar para melhor, para gerar nele condição tamanha dele sair desse patamar de conhecimento para um outro patamar de conhecimento. Enquanto para o homem, o que ele busca, a crença que ele tem, que alguém foi culpado. Não importa quem seja, mas ele sempre vai terceirizar aquela situação, porque alguém fez isso por ele, para ele, com ele. E aí, por fim, que atração que se dá? O que eu estou atraindo a partir do momento que eu tenho uma postura perante a esses desafios? Uma atração da luz. Todas as vezes que eu me posiciono dessa forma cristã, eu estou atraindo a luz para mim. Quando eu me coloco na posição de homem, eu estou mantendo a minha sombra. Essa é a decisão. E somos nós. Quem pode mudar isso? Nós. Nós podemos fazer isso. E somente nós podemos fazer isso. Não tem aquela situação, aquela pessoa que você gosta e que ela está, sei lá, numa situação, num relacionamento abusivo. Você está enxergando que está errado, você está vendo que não está legal, que não está bacana, que aquilo não serve. E pode até ser que ela também enxergue da mesma maneira, mas ela, ainda assim, por uma série de fatores que aqui nem cabe, nem comporta qualquer tipo de julgamento, mas para ela ainda, ela não alcançou essa visão que você tem. Por mais que enxergamos as mesmas coisas, mas sentimos de forma diferente. A mudança só se faz a partir do momento que eu começo a sentir de uma forma diferente. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. E muitas vezes a gente se cansa, né? Gente, eu não aguento mais isso. Eu não dou conta de estar passando por essa situação. Eu já esgotei todas as minhas forças. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Mas se a situação ainda está presente, é porque ainda há em você energia divina. Não é qualquer energia. É energia divina para dirimir, ajustar e aprender, principalmente se desenvolver no meio dessa situação. E aqui, nesse mesmo exercício do bem ou mal sofrer, que é um capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um outro ponto que eu achei
muito bacana. Ele, Deus, já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. E aí, acho que esse é o principal elemento e que por vezes a gente acaba passando desapercebido. Que às vezes quando vem a situação a gente esquece de tudo, né? Aqui é lindo, divino, maravilhoso, eu entendi, eu sei que está ali, mas na hora que vem aquela situação e que pra gente é onerosa, a gente se vê completamente abandonado, sozinho. É nesse momento que a gente tem que se treinar para entender que há alguém que está num comando e que é maior e melhor do que eu. Mas ele só vai conseguir te dar todo o suporte que você precisa, desde que você execute exatamente tudo que você precisa fazer. É que muitas vezes a gente quer terceirizar para Deus, né? Ah, que Deus resolva aí, porque eu já desisti, meu filho, agora é sua parte. Né? Então eu já fiz a minha, dá seus pulos aí, porque eu já não estou dando conta, não. E aí a gente precisa entender o quanto que nós, de fato, estamos fazendo a nossa parte. Como sofres? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, diz assim: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. O que ele quer dizer com isso? Às vezes, a gente pode se colocar numa posição de que o sofrimento é o remédio necessário para a minha vida. E aí eu me coloco no modo vítima, né? No modo de que isso tem que acontecer, porque isso... e até eu me coloco nessas provas de sofrimento voluntariamente, mas sem propósito, né? Porque assim, você pode colocar em situações de sofrimento, por exemplo, em prol do outro, né? Então assim, você pode colocar numa situação de risco em prol de uma comunidade. Nós temos aqui, nós conhecemos o Frei, que está lá no Haiti, né? Então assim, ele se coloca, ele se voluntariou para cuidar daquelas crianças, em meio a toda tormenta que existe lá. Então, a vida dele é fácil? A vida dele é fácil? Não, não é fácil. Ele se colocou dentro desse papel. Eu estou dizendo, eu não estou dando essa conotação. Eu estou dando aquela conotação de que, não, eu sou desrespeitada, mas é assim que tem que ser, eu vou ter que viver assim mesmo, não tem problema. É se colocar nesse papel de vítima. É se colocar nesse papel de que eu nasci para sofrer. E não necessariamente. Então, aqui, ele diz assim: indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos da luz que a dor oferece ao coração sequioso da paz. Por que todo mundo fala que dor é bênção, é luz? Porque é dessa forma que a gente aprende ainda. É dessa maneira que a gente consegue se movimentar. E a dor tem que vir numa intensidade o suficiente para nos movimentar. Porque existem algumas dores que fica até gostosinho sentir um pouco, né? Não está doendo tanto. Eu vou reclamar só um pouquinho. Então, assim, a dor vem para nos gerar estímulo para levantar, para sair, para ir em busca de. Não tem aquela dor de cabeça? Aquela dor de cabeça chatinha, chatinha. Aí você fica com ela o dia inteiro. Aí você fala, eu tô com dor de cabeça. Eu faço isso. Chego no meu trabalho, tô com uma dor de cabeça. Vai tomar remédio? Não vou tomar não. Daqui a pouco passa. Tô com dor de cabeça. Você não vai tomar remédio? Mas daqui a pouco vai passar. Você não vai falar que tá com dor de cabeça, que vai tomar esse remédio. Mas, então, assim, eu me acomodo com aquela dor. E é gostoso. Assim, você quer que eu vou lá buscar o remédio? Busca o remédio pra mim, por favor. Que tá doendo tanto, não consigo nem levantar agora. Então, assim, fazer esse papelzinho assim é gostosinho, né? Mas quando a dor de cabeça, que às vezes eu tenho uma enxaqueca braba, que a coisa vem, na hora eu levanto, quero saber onde é que tá o remédio, me dá até injeção, não suporto injeção, mas pode me dar que tá valendo. Por quê? Esses são os níveis, né? Então, a dor, ela vem com esse objetivo, nos gerar o movimento, a disposição, é ir lá, é ir atrás, é sair no movimento contrário daquilo que está te fazendo sofrer. Mas se a dor tem essa proposta, meu Deus do céu, por que a gente sofre tanto? Por que às vezes a gente não consegue sair desse movimento, desse looping?
Porque talvez a gente precise de alguns elementos e que algumas vezes a gente esquece que eles estão disponíveis para a gente. E aí, como que a gente pode aprender? Tem algum modelo que a gente pode seguir de sofrimento? Eu não sei se eu vou colocar como sofrimento, porque eu não consigo nem vê-lo no aspecto do sofrimento. Mas, no aspecto da experiência, tem um cara bacanudo que a gente pode se inspirar, que é Jesus. E o maior ensinamento que ele deu são em 4 ações: orar, trabalhar no bem, estudar constantemente e se focar no amor. Esse é o ponto. Mas Sandra está falando de Jesus, Sandra. Jesus está lá longe. Então vamos um pouquinho mais perto. Vamos entender que o sofrimento é uma opção, mas que a experiência me gera oportunidades incríveis. Como desse cara aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Jesus também é maravilhoso. Tá bom. Só um pouquinho mais maravilhoso, né? Jerônimo Mendonça, eu não vou nem falar muito sobre eles, que vai ficar lição de casa. Essa vai ser a lição de casa de vocês. Vá buscar quem é Jerônimo, o gigante deitado. Ele teve tetraplégico, cego, uma vida bastante onerosa. E ele ativo no movimento espírita, ao ponto que não conseguia se movimentar, e ele fazia suas palestras numa cama, numa maca. E ele tem vários relatos engraçados de como ele olha para a situação dele e tira o melhor da situação dele. O melhor da situação dele. Teve uma situação, como ele não podia mais andar, ele era levado para tudo quanto é lado de maca. E ele gostava muito de ver filmes. E ele ia ao cinema, de maca. E aí teve uma senhora, em um determinado momento, uma senhora tropeçou na maca, olhou para ele e falou assim: gente, eu não aguento mais encontrar esse homem, esse aleijado, na cama. Eu tropeço nele, eu tô na festa, ele está na festa. Eu tô no cinema, ele está no cinema. Eu não aguento mais tropeçar com esse homem. Aí ele olhou, ficou meio constrangido, ele falou assim: mas a senhora também não para em casa, né? Eu achei o máximo. Então, assim, é fazer da sua experiência uma forma de entender o seu desenvolvimento. E aqui ele coloca alguns pontos que eu trouxe, né? Que a gente fala, o que eu aprendi com Jerônimo da Veiga. Jerônimo Mendonça. Jerônimo da Veiga foi ótimo. A misericórdia divina nunca nos desampara. Conservar o coração iluminado pela luz da fé, confiança em Deus é o sol do caminho. Sempre ver o lado bom das pessoas. Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso ou uma palavra amiga. Espíritas, permanecem unidos, seguindo Jesus, Kardec e o nosso Chico, bonitinho. O trabalho nunca deve ficar para depois da dificuldade. Ou seja, ele nunca parou de trabalhar. Ele nunca parou de fazer o exercício dele, em impactar as pessoas. Então, assim, sofrer para ele, ele tomou a decisão do bem sofrer. É importante que a gente olhe assim, que muitas vezes a gente não entende por que a gente passa por aquela situação. E a gente fica focado em querer saber o porquê que eu tenho que passar por aquilo. Então, às vezes, a gente olhar para isso, se eu estou passando por isso, o que eu vou aprender? Qual é o lado, o aspecto, eu não sei se tem um aspecto bonito, mas tem um aspecto de aprendizado. Esse é o foco. E quando a gente vai com esse olhar de aprendiz, o aspecto, a situação, ela tende a mudar.
Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te leve a alma toda, rende graças a Deus. A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente entender que nós não somos Sandra, Marina, Carol, Dani. Nós somos um espírito, que há uma imortalidade e que nós temos um caminho a ser percorrido para ser perfeitos. E para isso a gente precisa se esforçar. E para isso a gente precisa se desenvolver. Quando a gente olha, a gente sai desse lugar pequeno que somos nós hoje e a gente se agiganta enquanto espírito, as coisas tendem a diluir. A gente começa a olhar de uma forma, numa proporção talvez que ele tenha. Quando vos advém uma causa de sofrimento, de contrariedade, eu achei isso aqui maravilhoso. Sobrepõe a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos de impaciência, cólera ou desespero, dizei a vós convosco, cheio de satisfação, eu fui o mais forte. Não é incrível isso? As experiências estão aí para dar para a gente essa condição, da gente olhar para elas e nos treinar naquilo que nós sabemos que ainda é uma sombra para a gente. Fácil? Não, mas é possível. E tenha certeza que todas as vezes que a situação venha e parece que é a mesma situação, porque talvez eu não tenha aprendido a lição na sua completude. Ok? Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a submissão da sua vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor sempre virá o repouso. Da gente saber escolher a melhor parte das nossas experiências. Tá bom? Muita paz a todos.